Então, pessoal, boa noite mais uma vez, tá? A gente vai iniciar agora a última aula do curso das aulas remotas, tá? A aula que vocês têm aí para retirar as dúvidas, beleza? Perguntar sobre o curso, então vou fazer como de costume, uma apresentação mais uma vez do curso aqui, né? Nós temos aqui nossos materiais, né? Materiais de lógica, e aqui as aulas remotas gravadas para quem quiser assistir, né? A última vai entrar aqui como a oitava aula. Aqui a gente tem um conteúdo do curso, de fato, né? Até a unidade 7 faz parte, né, de fato, desse curso. A 8, 9 e 10 são assuntos que eu vou botar aqui extras, tá? Eu recomendo que vocês façam. Vocês têm que fazer a 1 até a 7. 8, 9 e 10 é opcional, mas é bom que faça, né? Até para cobrir alguma outra que não fique tão boa aqui, enfim. Você não tenha tempo de fazer, mas, por exemplo, uma não cobre a outra, tá? No sentido de, não fiz a 7, mas fiz a 8. Não, da 1 a 7 você tem que entregar. Beleza? Que no caso é da atividade 1 à atividade 7, né? Que são as implementações que são feitas nas aulas gravadas, tá? Eu vou colocar ainda aqui a atividade 8, que seria essa daqui, né? A 9 e a 10. E ainda devo, não sei se dará tempo, mas ainda devo colocar mais duas atividades extras que seriam de implementação, tá? Eu também recomendo que vocês façam, porque o objetivo de vocês é aprender. Se o objetivo de vocês for só o certificado, eu confesso a vocês que vocês não vão longe nesse pensamento, principalmente na área de computação. Se você quer fazer alguma coisa com programação, saiba você que certificado não tem praticamente valor algum, a não ser que você tenha um certificado da USP, da NASA, né, coisas diferenciadas de um certificado do Google aí, que você foi estudar lá no Google e fez um curso lá no Google, aí beleza, aí vale. Mas um certificado de um curso de 39 horas de programação, para emprego, não serve de nada. O que serve mesmo é o seu conhecimento. É você chegar e mostrar que sabe fazer. Né? É só você estar no currículo e mais nada. Na área de computação é muito isso, tá, galera? O pessoal está preocupado com o que você sabe fazer. Está pouco lixando se você é formado na faculdade A, B ou C. Se você for bom, você mostra que é bom e acabou-se. E você está empregado lá. Em geral é isso. Óbvio que se um cara vem de uma faculdade reconhecidamente muito boa, né, um cara formado, graduado, com especialização, numa faculdade reconhecidamente muito boa, e sabe fazer, ele sai na frente daquele cara que só sabe fazer e tá, digamos assim, no início do curso, por exemplo. Porque de toda forma o cara sabe que aquele cara tem uma experiência, tem uma carruagem melhor, né, para outras atividades, né, para aqueles skill de habilidades, né. Então, o conselho que eu dou a vocês é esse, tá? Não estou no mercado mais hoje, mas eu sei como funciona bem o mercado. Então, atividade 8, atividade 7, essas duas últimas que eu postei aqui, eu vi que uma pessoa já entregou. Né? Eu sei que a maioria não está mais, né? Mas é normal, o pessoal se inscreve e não conclui, né? Mas aqui eu estou preocupado com quem de fato quer aprender. Os que querem aprender, eles vão ter que fazer tudo isso aí para me mostrar que fizeram alguma coisa e aprenderam alguma coisa. Né? Apesar de ser um curso de noções de programação em Python, é o que vai te dar norte no que tu vai fazer. Né? O curso te dá, a partir daqui você consegue ir para qualquer área específica de programação. E Python é uma linguagem que tem muitas bibliotecas, né? Que é o conteúdo da aula de hoje.
Ou seja, tem muita coisa pronta já. Tá? Então, alguns avisos importantes sobre o curso. Eu vou colocar aqui a atividade 910. Né? Hoje nós estamos no dia 16 de dezembro, não temos mais aula depois disso aqui, né? Porque eu vou entrar de férias e não posso dar aula. Então, eu volto aqui no dia 20. Tá? A nossa aula vai ser no dia 22 de janeiro. Então, assim, no dia 22 de janeiro eu não dou mais aula. Eu apenas faço uma reunião com vocês, né, verificando quem entregou todas as atividades, quem não entregou. Então, sorte aí da galera, né, que eu vou estar de férias e não vou trabalhar aqui para verificar quem entregou, quem não entregou nessa semana. Né? Então, vocês podem fazer durante o mês de janeiro as atividades que faltam fazer. Né? Eu recomendo que façam todas. Mas aí, quando chegar no dia 22 de janeiro que eu volto, dia 20, mais dia 22 que seria a aula da gente, aí eu vou estar verificando aqui e fechando o curso aqui nessa semana, tá? Muito provavelmente até o fim de janeiro. Então, posso até deixar aqui até o final, os últimos dias de janeiro, para vocês entregarem. Então, quem não fez ainda, pode fazer, tá? Até o final de janeiro. E aí não adianta depois dessa data, porque no final de janeiro eu já vou estar atrás de gerar os certificados e tudo mais para terminar em fevereiro, beleza? Então são esses avisos importantes quanto ao curso que eu queria dizer. Aqui o conteúdo, pessoal, da aula de hoje é uma biblioteca de computação científica, que é o NumPy. Na aula prática eu não falei, não me lembro se eu falei do NumPy. Não estou na dúvida ainda. Falei de outras bibliotecas. Fala que a ideia da aula prática lá, vocês fazem atividade, era só deixar uma biblioteca, né, apresentando para vocês o uso de uma biblioteca. Então, o NumPy, ela é uma biblioteca que realiza diferentes cálculos matemáticos, né, tanto relacionada a arrays quanto a funções matemáticas, né? Então, quem já estudou aí matrizes, por exemplo, né, no colégio, ele já tem um entendimento do que seriam esses arrays. Basicamente, um vetor ou uma matriz, né, que a gente estuda, né, no colégio. Bom, aquela mesma ideia de vetores e matrizes. Então, primeira coisa, para você instalar o NumPy, é preciso que você dê o comando de pip install, né, que é um comando básico para você instalar qualquer biblioteca, no caso do NumPy, se for necessário. Né? Normalmente, como a gente está utilizando aqui o Colab, e é uma plataforma aqui em nuvem da Google, né? Por exemplo, essa aula aqui foi do dia 6. Se você abrir aqui o Google Colab, você não vai precisar dar o pip install no caso do NumPy. Você não precisa porque ela já tem ela instalada. Ela vai baixar e instalar caso você não tiver ela já instalada, né? O que a gente vai precisar fazer é dar um import, né? E normalmente quando a gente importa uma biblioteca, a gente já tem um alias, que a gente chama, é como se fosse uma abreviação para chamar a biblioteca. E quando aí você vai usar o NumPy, meio que tem uma abreviação padrão. Não quer dizer que se você não fizer dessa forma não vai funcionar. Até funciona, mas não é uma boa prática, né? Então, importe NumPy, você pode simplesmente importar NumPy. Vou rodar aqui. E eu importei o NumPy. Tá? A primeira vez ele demora um pouco mesmo. Tá? Ele importou. Agora, do jeito que está aqui usando um alias, NP,
ao invés de eu usar o nome NumPy todas as vezes, eu vou apenas chamar o NP. Tá? Do jeito que está aqui, eu vou ter que chamar NumPy. Vou mostrar para vocês entenderem a diferença. Tá bom? Então as funcionalidades da biblioteca vão ser acessadas usando aqui no caso o NumPy. Aqui uns conceitos sobre o NumPy, tá? Realiza cálculos numéricos, suporte a grandes arrays e matrizes multidimensionais. Né? Uma matriz multidimensional quando tem mais de uma dimensão. Né? Unidimensional, um vetor, por exemplo, com uma única dimensão. Então, realiza diversos cálculos, tá? Tanto cálculos básicos de matemática, como cálculos mais complexos. Você pode dar uma pesquisada aqui na biblioteca do NumPy. Beleza? Você dá aqui um doc Python. Não está apresentando a tela. Eu costumo fazer isso, tá, galera? Acho que vocês já perceberam, né? Até ver quem é o primeiro a falar. Beleza. Clarice, até dia... E eu não tinha visto, Clepton, tua mensagem aqui, mas valeu. Até dia 31 de... Eu não vou dizer 31 de janeiro, porque pode ser que eu feche antes. Mas... vamos dizer que seja 31 de janeiro e eu feche o curso aqui, as atividades normalmente no dia 3 ou 5 aqui, tá? De fevereiro. Então vocês estão aí o mês de janeiro. Pois é, férias em janeiro aí vocês vão ter mais do que tempo para fazer. Beleza? Então, tá aqui o import NumPy que eu estava dizendo, sem usar um alias. Então, alguns motivos por que eu devo usar o NumPy. Eficiência. Por exemplo, você pode desenvolver funções que já fazem o que o NumPy faz. É meio que reinventar a roda, né? Não faz sentido. Mas mesmo que você desenvolva a sua função específica, né? O NumPy ele tem uma eficiência nas funções dele. Então o NumPy ele já tem uma vasta gama de funções, incluindo área de álgebra, transformações de Fourier, geração de números aleatórios, muitas e muitas e muitas. Além disso, o NumPy ele é compatível com outras bibliotecas. Para quem vai, por exemplo, trabalhar com análise de dados, estatística, aprendizado de máquina, entendeu? Tem outras bibliotecas que facilitam a utilização dessas funcionalidades e o NumPy ele é altamente compatível com essas outras bibliotecas. Beleza? Então você pode também vir aqui, ó, dar um doc aqui no NumPy, Python.org, e dar uma estudadinha aqui. Tem a NumPy Documentation. Né? Você pode vir aqui, ó, to the Absolute Beginning Guide, ou seja, posso ir aqui para um guia inicial, né? Então isso é o básico aqui, ó, do NumPy. Se você não quiser ler em inglês, o que é interessante que você já treine o seu inglês, você pode traduzir essa página aqui facilmente. Né? Então, bora para cá, para a gente seguir o básico aqui da biblioteca. Então, primeira coisa, a estrutura de dados usando o NumPy. Existe uma estrutura de dados em Python, a gente estudou de algumas estruturas de dados já na aula passada, só de listas e dicionários, mas Python tem diversas outras estruturas de dados e que a gente falaria aqui no segundo módulo desse curso, beleza? No segundo módulo desse curso. Que é quando a gente também fala desse material aí da unidade 8, 9, 10. Aí teria a unidade 11, 12, 13, 14, 15, mas aí seria o outro curso de Python, seria um Python 1 e Python 2, ou Python módulo 1, Python módulo 2. Poderia dar também esse curso, tá? Mas eu precisaria que tivesse alunos já suficiente com esse curso módulo 1. Né? Então, se eu fosse dar os dois em sequência, daria um pouquinho de
digamos assim, dificuldades de formar a segunda turma, tá? Então, existe um tipo chamado AND Arrays, que é uma estrutura de dados também fundamental na biblioteca Python, que vai fazer o quê? Vai permitir que você tanto crie, tá? Quanto você manipule arrays de várias dimensões em Python. Mais uma vez, um array, isso aqui, ó. Vou desenhar aqui um array. Imagina que você tem um tipo inteiro. I igual a 10. Ok. Aí você tem um tipo string. E, entre aspas, você bota o número 100 aqui. Que não é um número, né? É um texto 100. Quando você tem um tipo lista, por exemplo, que a gente já aprendeu, representado assim entre colchetes. Né? Então você pode ter o número 1, o número 5 e o número 7. Aqui você tem uma lista. Né? Mas você pode ter também, imagina aqui uma lista de listas. Como assim, Tiago? Ó, uma lista de listas. Aqui fora eu tenho uma lista e dentro dessa lista eu tenho mais 3 listas, por exemplo. Então eu tenho aqui um valor 3, 8, 6, 5, 2, 4. Então aqui eu tenho uma lista, que eu tenho outra lista, que eu tenho outra lista, não é assim? E fora eu tenho uma lista com 3 listas, ou seja, se eu chamar essa lista de fora de A, quem é A0? A0 é exatamente uma lista. 157. Quem é A1? É exatamente esse camarada aqui. E esse é A2. Agora, vamos imaginar assim. E quem seria A00? Aí seria esse elemento. A01, A02 e assim por diante. A10, A1, A12. A20, A21, A22. Beleza? Então aqui eu teria uma ideia do que seria uma matriz. É o que a gente já aprende lá quando a gente está estudando no colégio, beleza? Então, como é que a gente cria arrays? Então, ó, NumPy, ele vai oferecer... Tá, antes de chegar ali, né? A ideia aqui, pessoal, dessa lógica, dessa aula, é forçar você a ler o material, né? Porque se você está aqui comigo, eu imagino que você está aí vendo a explicação, você não está só lendo, você está ouvindo uma explicação, né? Para tentar entender melhor. Mas só faz sentido para vocês fazer esse curso se vocês estudarem. Tudo bem, não posso ir para a aula, beleza. Eu assisto depois e leio o material. E faço o exercício. Cara, assim você vai aprender. Eu assisto depois outra aula do mesmo assunto, codificando o que o professor pediu, que é uma atividade. Para eu ganhar a prática. Lembrando, esse curso não é um curso de lógica de programação em Python. Não é um curso de entender como implementar algoritmos em Python. Mas aqui a ideia é você entender a sintaxe, é conhecer o que é programação, é conhecer a linguagem. E óbvio, em segundo plano, você começa a entender a lógica de programação. Mas veja que o foco meu desse curso aqui é aprender a usar o Python. Aprender a programar em Python é uma segunda possibilidade, tá? Digamos que terminou esse curso aqui, vamos continuar, né? O módulo 2. O módulo 3 seria a implementação de fato de algoritmos em Python. Porque Python, ele já traz, como eu disse a vocês, muita coisa já pronta, facilita a linguagem. Então, não faz sentido muito eu usar para lógica de programação, usar para... Não, eu quero primeiro que você conheça a linguagem, entenda como funciona, faz um pouco de lógica, né? Faz um pouco de lógica, faz um pouco de uso de estruturas de controle, faz um pouco de uso de estruturas de repetição, né? A gente faz uns exemplos ali para você entender um pouco a lógica,
Mas a gente não resolveu nenhum problema aqui de resolve um algoritmo que faz isso, resolve, não, né? Até porque, né? Se eu botar para vocês, faça um algoritmo que faz isso, você vai no ChatGPT e ele faz para você. Tá? E hoje em dia, os programadores em si, de geral, fazem isso mesmo, se já tiver o algoritmo pronto. Só que esses programadores que fazem isso, eles já sabem programar. Eles entendem aquilo ali e eles até né, corrigem o código se for preciso, entendem, explica, pá. Aqui eu creio que vocês ainda não sabem programar. Né? Então não faz sentido, porque eu faço essa atividade, aí vai lá o cara, copia no ChatGPT, manda pra mim. Beleza, não tenho como dizer que o cara não fez. Então por isso que a ideia aqui não é a lógica. Quando eu for trabalhar a lógica, a ideia é outra. Você vai ter que resolver o problema no papel. Com a sua linguagem. Para dificultar até um pouco mais a solução pelo ChatGPT. Você vai ter que resolver o problema com fluxogramas, desenhando. Não com o código. Porque aí eu entendo que você entendeu a lógica. Né? Você não vai resolver em Python necessariamente. Seria um outro curso. Né? Um terceiro módulo. Vamos resolver o problema de lógica agora. Você vai resolver o problema de lógica. Então você vai lá, vai resolver o problema no papel, vai desenhar mesmo, ou faz um fluxograma, ou cria uma linguagem sua. Aqui eu não vou preocupar se na sua linguagem uma lista com colchete, com chaves. Né? Você meio que pode usar até a ideia, né, de uma lista, faz um comentáriozinho, né? Isso aqui é uma lista, para eu entender que na sua linguagem aquilo é uma lista. Só que se aí você está usando que aquilo é uma lista, um colchetes, quando você for criar outra lista, use a mesma coisa, use também um colchetes, óbvio, né? Então isso seria uma ideia, né? De você desenvolver a lógica. Ah, eu vi que você sabe fazer a lógica? Sabe resolver o problema pela lógica? Sei. Pronto, agora implementa isso em Python. Né? Mas aí a cobrança seria outra. Beleza? Então, voltando para cá, o NumPy ele é essencial tanto para realizar cálculos numéricos, tem uma alta performance, é utilizado em várias áreas da computação, da estatística, da matemática. Né? Então, para quem aqui deseja trabalhar com análise de dados e ciência de dados, né? NumPy é um pré-requisito. Assim como dezenas de outras bibliotecas. Tá? Ciência de dados é um curso da universidade, só para vocês terem ideia. Aprendizado de máquina é uma área da inteligência artificial. Tá? Computação científica também são áreas da computação, onde você vai trabalhar muito com álgebra linear, enfim. Então, assim, não é o óbvio objetivo desse curso aqui falar disso, tá? Mas aí Python, aí NumPy, tem diferentes, digamos, tipos de operações que vai facilitar a solução de diversos problemas. Então, por exemplo, se eu der o comando np.array, o que é que ele vai fazer? np porque eu estou usando aqui um alias np. Ele vai fazer o quê? Vai converter uma lista ou tuplas, que é outra estrutura de dados que a gente não entrou mais em detalhes, em array NumPy. É um tipo de array. Tá? Então isso aqui é muito útil quando você já tem os dados, por exemplo, de uma lista, e quer realizar funções NumPy dentro com esses dados. Então, por exemplo, aqui, aqui eu teria que escrever assim, NumPy.array. Né? Porque eu não botei o alias. Tá? Isso é uma function, NumPy.array, ele só mostrou para mim. Mas aqui eu vou usar o snp. Beleza? Vou rodar novamente. Aí aqui eu vou ter que usar np. Desculpa. Aí tem várias outras, né? np-zeros, que vai criar um array com todos os elementos sendo zero. np-ones,
que é similar, né, ao 0, só que com todos os elementos sendo valor 1. np-arrange, que vai gerar aqui um array que vai conter uma sequência de números igualmente espaçados dentro do intervalo definido. A gente vai ver isso aqui na prática. Está aqui embaixo. np, que é o linspace, que vai gerar também um array contendo um número especificado de valores igualmente espaçados entre dois limites. É particularmente útil quando você deseja dividir um intervalo em números fixos. Então vamos lá. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, eu estou convertendo uma lista num array. Se eu disser aqui para vocês como ele disse aqui, np-array, né, vai receber aqui uma lista. Eu posso botar aqui uma lista específica, 1,2,3,4. Então, ele vai converter essa lista aqui, tá? Se eu botar até assim aqui, ó. Posso fazer isso também, ó. Lista é isso aqui. E A é um array disso aqui. Então, se eu mandar imprimir aqui lista, ele vai botar a lista. E se eu mandar imprimir A, ele vai dizer que é um array. Tá? Então, isso aqui é uma lista. Isso aqui é um array. Lembrando, né? Eu chamo lista porque eu quis chamar lista, né? Lista, se eu quiser botar aqui lista A, né? Aqui eu tenho que chamar de lista A. Mesma coisa, tá, gente? Só precisa confundir porque eu tenho que chamar o nome lista aqui, não. Beleza? Aqui, ó. Eu vou criar um array de zeros na forma 2, 3. Olha isso aqui como é legal. Agora você vai entender o que é melhor ainda o que é um array. Ó, NumPy, quando eu dou um ponto aqui, ele abre as opções. Ó. Se eu for escrevendo, ó, já mostra zeros. Né? Então, se você passar aqui os parâmetros, olha, estuda aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Se eu procurar aqui NumPy zeros, ele vai ter uma NumPy array, ó, o mesmo exemplo que a gente está fazendo, né? Ó, ele só está dizendo aqui, ó, A0 é 1, né? É o primeiro elemento do array. Deixa eu ver se ele tem algum aqui. Aqui, ó, usando os zeros, tá vendo? Tamanho 2, ou seja, é só uma dimensão aqui, né? Se eu voltar para cá, aqui eu estou dizendo que é um de tamanho 2, 3, né? Então eu já estou dizendo que isso aqui é B. Se eu mandar imprimir B aqui, ó, entendeu? O que é um array? Ele desenhou exatamente aquilo que eu mostrei para vocês, ó. Tem duas dimensões, ó. Tem uma dimensão, tem a segunda aqui, tanto uma dimensão para linhas quanto para colunas, né? Esse primeiro aqui só tem uma dimensão, né? Só tem uma linha. Aqui eu tenho duas linhas e 3 colunas. Se ele mandasse criar aqui um 2, como ele mandou aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, np0, eu vou até deixar assim esse, vou usar com C, ó, np1, 2, tá vendo? Ele criou um array aqui com 2 elementos. Certo? No caso aqui com 2 colunas. Eu não especifiquei que teria linhas também. Tá? É esse exemplo aqui, só que aqui eu coloquei 3 por 3, né? Se eu colocar aqui C aqui, por exemplo, 3 por 3, lembrando que nesse caso eu tenho que definir já fica, tá lembrando dessa estrutura aqui de matrizes, né? É através de um array que você pode trabalhar como se fosse matrizes aqui. Então, esse aqui, ó, eu vou gerar uma sequência de números de 0 a 10 de 2 em 2. Tá? Então, d igual a np.arrange. Aqui são alguns exemplos, tá, gente?
Eu quero gere números de 0 até 10. Opa! Sendo de 2 em 2. Opa, onde foi que eu errei aqui? Ah, tá. Ó. Módulo NumPy não tem um atributo arrange. É porque não é arrange. É um R só, né, cara? Tá? Ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Gerando valores, né, aleatórios. Não, no caso aqui não aleatórios, né? E aqui, ó, gere 5 números. A ideia é diferente dessa outra, né? Entre 0 e 1. Gerar valores aleatórios aqui. Quem estudou Excel, né? Tá comigo, eu mostrei várias formas de gerar. Para não errar, né? Feito eu errei agora. Lean space, tá aqui, ó. E ele já diz aí, se você olhar, o start, stop, né? Endpoint. Então bota aqui, ó. Entre 0 e 1. 5 elementos. Então ele zerou o 0, o 0.25, 0.5, 0.75 e 1. Ele dividiu aqui, né? Então, para quem vai trabalhar com dados, isso é muito comum de fazer. Tá bom? Uma outra forma aqui, digamos, de trabalhar com o NumPy é a definição do tipo dos elementos daquele array. Isso aqui é um pouco, digamos assim, a utilidade disso é um pouco mais avançada. Né? Mas os tipos e os elementos do array podem ser tipos inteiros, frutos, complexos, booleanos, string, entre vários outros tipos que muita gente não estudou. Né? Então, por exemplo, aqui ele está criando um array e definindo o tipo como float 32. Né? Aula de tipos lá para quem tiver dúvida. Né? Um float, valor de ponto flutuante, tá? E aqui, digamos que é a escala de valores, né? O 32. O quanto tamanho de cada valor desse pode ter. Tá? Isso vai depender da sua variável. Né? Sua variável é uma variável que necessita de pelo menos muitos valores, né? Às vezes você resolve o problema com uma variável que tem, digamos, 8 bits, né? Já é suficiente. Por exemplo, se você tem uma variável nota do aluno, vai de 0 a 10. Pô. Se você quiser, não precisa botar um float 32. Tá? Então, como é que você verifica isso? Para acelerar um pouco, eu vou copiar aqui, beleza? Então, neste caso aqui, ó, ele está dizendo o quê? Estou passando uma lista e estou definindo o tipo desse array, os valores desse array. É tanto que, se eu verificar e pedir para ele dizer dê um print aí em f de type, ele vai dizer, ó, é float 32, os valores do array de f. Beleza? Então, ó, essa questão da memória utilizada, né? Se você vai usar uma variável que não precisa de tanto, então não precisa definir uma variável que seja muito ampla, né, nos valores. Para você ainda manipular esses dados aqui de um array desse, por exemplo, esse f aqui, existe ainda várias operações que podem ser realizadas. Por exemplo, o shape, muito comum aqui atrapalhar com a análise de dados. Se você pedir o shape de A, quem é A? Lembra? A é esse cara aqui. Ó. Tem 5 colunas, né? Só uma linha. Por isso que ele imprimiu assim. Tá? Se você pedir o shape de F, 3, ó, 3 colunas. Se você pedir o shape de, vamos ver, de B,
Aí ele já passou 2, 3. Porque B, essa galera aqui, ó, 2 linhas, 3 colunas. Tamanho, por exemplo. Quem é B? B é esse aqui, ó. B é esse camarada aqui, ó. Tamanho 6. Vamos botar C. Tamanho 9. Né? Quantidade de elementos no array. Aqui o número de dimensões. Veja que as dimensões, por exemplo, C, ele aqui está verificando a dimensão C, ó. Veja que isso aqui é uma operação em cima do próprio array, tá? Do ND Array NumPy, tá? São atributos do array. Veja que aqui não é uma operação do NumPy. Eu não estou precisando fazer np ponto, né? Coisa do tipo nd e passar aqui o C. Não seria essa a ideia, né? Não seria necessariamente isso. É do próprio C, tem um atributo nele, que é C. C é um array aqui que eu criei, né? Ó, cheio de uns. Ele tem 2 dimensões. Quer ver quem tem uma dimensão? F é A. A tem uma dimensão. Tá? Você pode ter 2, 3, 4. Só que acima de 3 dimensões você não tem como representar isso graficamente, né? E aqui, ó, verificando o tamanho em bytes de cada elemento. Isso aqui é muito bom para otimização, né? Então, se você rodar esse daqui, por exemplo, ó, cada elemento, item size, tamanho de cada item de F. Lembrando quem é F, ó, cada item de F, tá? Que ele deu 4. Se você tem dúvida, volta aqui também. Deixa eu ver se ele tem algum aqui, ó. Todos esses que a gente utilizou, né? The type aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos ver esses. Deixa eu ver se tem algum aqui que eu não falei. O size, a gente viu, né? Vai retornar o tamanho. Aqui, ó, array attributes. Beleza? É a mesma coisa que a gente está falando. Então, A é um array. ND é a dimensão desse array. Tá? Shape de um array é uma tupla. Por isso que ele representa aqui dessa forma. A gente não estudou tupla ainda, mas a gente estudando tupla, que é uma estrutura também do Python, a gente vai ver que ela é representada por parênteses, né? Diferente da lista, que é por colchetes, e do dicionário, que é por chaves. Né? Questão de sintaxe só. Ah, toda linguagem de programação é assim? Não. Né? Então essa seção cobra o ND, Shape, Size e The Type. A gente falou disso aqui. Por exemplo, ó, len imprime o tamanho, né, de A.shape. Aí ele está perguntando, o tamanho de A.shape é igual a ND? É, porque o shape nada mais é do que essa tupla aqui, né? 3x4. E A.ND é 2. Quem é o tamanho? Qual é o tamanho dessa tupla aqui? 2. Né? Tem 2 elementos. Tem 2 dimensões, né? A dimensão das linhas e das colunas. 3 e 4. E o resultado de len passando A.shape é 2, porque é o tamanho dessa tupla. 2. E 2 é igual às dimensões de A? Sim. Por isso que ele diz um true aqui, né? O size, né? Que é a quantidade de elementos que tem no array, né? Atributo size são atributos do array, tá, gente? E aqui o the type. Né? Por exemplo, esse tipo aqui, ó, int64, é um inteiro, né, de 64 bits. Aí você calcula aí quanto é 64 bits, né? Pra quem não sabe calcular isso, aí é aula de introdução à informática, introdução à computação. Imagine aqui, ó. Eu tenho um espaçozinho aqui. Eu posso botar um 1 ou um 0, não é isso? Quantas opções eu tenho aqui? 2 opções. Aí eu tenho um segundo bit aqui.
eu posso botar quantas opções? Ou 1 ou 0. Então eu tenho 2 opções. Mas se eu olhar os 2 bits agora, eu tenho 4 opções. Ó. Eu posso ter 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1. Então eu já tenho 4 opções. Ó. Se eu botar mais um espaçozinho aqui, 3 bits, tenho 3 bits agora. Quantas opções eu tenho aqui? 2. Só que agora eu tenho 8 opções. Eu tenho essas aqui sendo um 0 aqui. E essas mesmas que eu já tinha. Né? Não dá para escrever aqui embaixo, eu vou continuar aqui, tá? 0, 0. Só que com 1 nessa última. 1, 0 e 1. 0, 1 e 1 e 1, 1 e 1. Veja que agora eu tenho 8 opções. Né? 8 valores diferentes que possam ser ocupados em 3 bits. Observe que isso aqui é facilmente calculado como? Se eu tenho 1 só, 2 elevado a 1. Se eu tenho 2, 2 elevado a 2, que dá 4. Se eu tenho 3, 2 elevado a 3, que dá 8. E assim por diante. Se eu tenho 60, aqui é o 1, né? Primeiro bit, segundo bit, terceiro bit. Se eu tenho 63 bits, aqui eu tenho um 2 também. Se eu tenho 64 bits, eu tenho 2 opções aqui também nessa caixinha. Eu vou ter 2 elevado a 64. Bem, a minha variável precisa disso tudo? Se precisar, cadê? Esse aqui. Se precisar, eu uso um íntegro de 64. Tá? A gente também falou já desses. Então vamos continuar aqui. Opa. Existem algumas ferramentas aqui do NumPy, né, para você acessar, modificar e manipular dados armazenados nesses arrays NumPy. Né? Então, tanto a indexação como o slicing. Quem joga tênis aí, ou já viu jogo de tênis, né? Sabe o que é o golpe? Slice. É um corte, né? Então, para você acessar elementos do array, você vai indexar esses arrays no NumPy. Né? E o que é muito similar às listas. Os elementos são acessados por índices e a gente inicia no 0. Não é isso? Inicia no 0, em seguida 1 e assim por diante. Então, quando eu tenho um array desse tipo aqui, eu vou ter, se eu disser agora que A é isso, e mandar imprimir A, índice 0 é exatamente o valor 1. Lembra, A é um array NumPy. Quem é A2? Esse cara aqui. Então veja, galera. Aqui eu não estou mostrando a vocês, vamos resolver um problema agora, um algoritmo que faz isso, que acessa uma lista, um array, que faz cálculo, papo. Não. O objetivo desse curso é apresentar a linguagem a vocês. É mostrar essas possibilidades. Tá? Esse seria mais um curso de lógica com aplicações em Python. Para resolver algoritmos. Seria um curso teoricamente mais difícil de entender. Só que com a chegada dessas IAs aí que faz esses algoritmos para a gente, torna-se mais fácil. Então a minha preocupação maior agora é que vocês entendam a linguagem, a sintaxe. E depois aprenda a codificação. Então isso é a indexação. E o slice, né, permite que você realize o quê? Cortes, como eu disse a vocês. Quem joga tênis, o slice, corte, né, o corte na bola, né? Você vai fatiar, a gente diz, né? A gente vai fatiar esse array. Então, quando a gente quer extrair grande quantidade de dados, sem necessariamente criar um novo array, porque a gente vai economizar tempo e memória no computador. Porque se a gente cria um novo array,
Por exemplo, B agora vale isso aqui. Né? Se a gente cria um novo array, a gente vai ocupar mais memória a criação daquele array. Né? Então aqui, por exemplo, eu estou extraindo do índice 1 ao 2. Então como é que eu boto? Print B de 1 até 3. Ele não pega o índice 3, tá? Ele pega o índice 1, que é o 20, e o índice 2, que é o 30. Se eu botar aqui de 1 a 2, você vai pegar o 20. Ele não pega o inclusive esse, tá? Então veja, índice 1 até o índice 3. Então ele vai pegar o 10 e o 20 aqui, são os valores. Né? Por exemplo, aqui ele criou uma C, né, uma variável C, que é usando a biblioteca NumPy, vários uns. Não é isso? Vários uns de 3x3, a gente já tinha feito isso. Como é que eu vou extrair a segunda coluna inteira? Aqui é uma técnicazinha desse slice, né? O que quer dizer isso aqui, ó? Se eu rodo isso aqui, manda imprimir isso. Ele quer o quê? A segunda coluna inteira. Então a saída vai ser isso aqui, ó. Certo? Veja que quando eu uso esses 2 pontos, eu estou considerando todos. Certo? Todos os elementos da segunda coluna. Beleza? Você pode ir testando aqui. Tá, e se eu fizesse isso aqui? Contrário. É a mesma coisa. Né? Porque são os mesmos valores. Mas ele não está pegando. Se eu, por exemplo, usar aqui, eu vou usar um array diferente, tá? Eu vou usar esse array aqui, ó. Eu vou criar aqui um C. Cadê foi o F, né? Tá, vou usar aqui um np.arrays. Né? A gente faz aqui, vamos dizer, 10, 20, 25, 35, 50. Eu vou criar outro. 35, 60, 52. Anota esses números aí, ó. Pode ser da loto, né? Dá. Eu vou até botar mais um aqui. Vai ganhar na cena da virada. Eita, imagina aí. Não, não pode ser esse não, pode ser esse. Já foi, então peraí. Esse. Anota aí. Se ganhar a gente racha. Vamos botar aqui. 29, 33, 45, 51, 08. Eita, 08. Já estou pensando até não. 3, 5, falta 1. 12. Errei a onda aqui. Ah, lá, 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 lá. Ah, tá, ó. Isso é um array e um array aqui, né? A onda tá errado, np array, pará. Índices devem ser inteiros ou corte não tupla. Deixa eu ver onde é que eu errei aqui. Tá fechando esse. Eu tô
fazer um por um para ver onde tá errado. Às vezes a gente tá seguindo, ver. Tá, fiz o primeiro. Ele vai dar erro aqui. É porque... Entenderam? Falta uma vírgula aqui, ó. Isso mesmo. Aqui no caso, falta o... Sim, mas espera aí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para eu pegar... Rapaz, vamos perder o número da virada, é? Eita, rapaz, é mesmo. Tem nada não, deixa eu botar mais uma vez aqui. 52, 60. Esse é 15. Falta a vírgula, Tiago. Tá esquecendo, beleza? Então aqui eu tenho esse. Se eu fizer o slice como eu queria fazer, mostrando pra vocês. Der um print aqui, por exemplo, em D. E dar um slice aqui, ó, por exemplo. Qual foi o exemplo aqui? Peraí. D, você bota aqui 60, né? 60, 1,1. É esse cara aqui, ó. Certo? 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui é o 1. Se eu botar assim, é isso que eu queria mostrar a vocês. Vai ser 20, 60 e 60. Por quê? Ele está pegando essa coluna aqui, ó. Ele quer todos os elementos da coluna 1. Então são todas as linhas da coluna 1. Se eu der print D assim, são todas as colunas, né, da linha 1. Beleza? Porque aqui ficava ruim de ver por causa que os números eram iguais, né, para vocês entenderem. E aí tá o slice, né? A gente tem ainda, deixa eu ver aqui se vai dar tempo, tá? Manipulação de arrays, operações estatísticas. Eita, tem muita coisa. Seria para a próxima aula, né? E eu vou ter que parar agora de 9 horas, porque eu já vou ter outra aula. Não tem problema, pessoal. Fica aí para vocês como estudo e óbvio que a gente tira dúvida aí, tá? Mas só para concluir aqui até as 9, né? Essa indexação avançada vai permitir você selecionar baseado nisso aqui, ó, condições lógicas, ou até mesmo em conjunto de índices, para vocês tentarem entender. Por exemplo, imagina que eu tenho esse array aqui, isso que eu queria começar de 7,5, pessoal, porque a ideia de hoje era ter 2 aulas em uma, né? Qualquer coisa aí a gente tenta fazer aí durante a semana. E se eu disser assim, por exemplo, imprima, olha isso, que é bem lógico, né? Imprima o array G, onde G é maior do que 20. Né? 30 e 40, ou seja, imprima em G, onde ele é maior do que 20. Isso é usando uma indexação booleana, né? Um teste booleano. Agora, uma indexação fancy indexing,
é o que a gente basicamente já tem feito aqui, né? Ele definiu aqui uma lista, onde ele diz quem são os índices, e mandou imprimir G02. A gente já fez isso, né? Só que de outra forma. Ó. 10 e 30. 10 e 30. Imprima aí o 0 e o 2. Isso é a mesma coisa de eu chegar aqui e botar isso, né? A gente fez isso aqui. Tá bom? Então, Boolean Index é muito útil para você filtrar dados dentro de um array NumPy. Ele vai filtrar baseado em condições. E o Fancy Index para você selecionar múltiplos elementos, entendeu? Então, indexação simples. Aqui um resumozinho do que vocês podem fazer de indexação simples, só para avisar que é um termo mais complexo, né? Slice e indexação avançada. Se ficar dúvidas, até dia 20 eu tiro aí pelo grupo, tá? Depois disso, só entre 20 de janeiro e 31 de janeiro, que é quando eu volto de férias, e vocês têm até 31 de janeiro para fazer as atividades. Deixa eu ver aqui manipulações de array. 8.23. Tá, eu vou ficar até aqui, tá? Operações estatísticas, vou deixar para ou uma aula que a gente consiga fazer até o dia 20. A gente combinando aí, o pessoal dizendo que vem, eu dou a aula. Então, manipulação de arrays em NumPy é muito poderoso, muito usado aí para quem vai trabalhar com análise de dados, certo? Eu vou aqui apenas mostrar como funcionam algumas operações, tá? Você pode tanto organizar, reorganizar, ordenar arrays. Então vamos mostrar aqui. Por exemplo, aqui, né? Aqui ele está criando o quê? Um array, né? De uma dimensão e 6 elementos, tá? E olha que nessa fase aqui eu já fui copiando e colando para ficar mais fácil. E aqui eu estou dando um reshape em I. Ou seja, eu estou agora dizendo que I vai ser um array 2x3. Ó, 2 linhas e 3 colunas, com os mesmos elementos. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma lista de valores. E eu quero transformar aquela lista de valores numa matriz. Primeiro eu vou lá, transformo aquela lista num array. Depois eu dou um reshape nele, né, de como eu quero organizar aqueles dados. E ele vai converter isso para mim. Eu posso fazer o contrário também. Ó. Diminuir um array que tem 2 dimensões para uma dimensão. Por exemplo, J tem 2 dimensões. Se você mandar imprimir aqui NDIN de I, né, desculpa, NDIN aqui de J, vai dar 2, né, 2 dimensões. Linha e coluna. Estilo uma tabela, né? Aqui eu estou convertendo, dizendo que agora K vai receber o J, só que com uma dimensão. Eu vou juntar tudo. Vai depender do que você quer fazer. Tá vendo que tem todos esses trabalhos, né, já tem pronto já no NumPy. Então o reshape, você reorganiza os dados de um array em uma nova estrutura dimensional. E o Ravel, na verdade, é a chata de uma estrutura multidimensional para uma sequência de uma dimensão. Tá bom? Muito útil aqui, por exemplo, se você tiver dados, vai depender de se você está trabalhando com análise de dados, né? Vai fazer muito disso. Divisão e combinação de arrays, deixa eu ver aqui, só tem isso aqui agora. Você pode combinar diversos arrays, dividir diversos arrays, utilizando diferentes operações aqui do NumPy. Tá? Então, por exemplo, o concatenate, você vai combinar 2 arrays. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele está criando 2 arrays L e M, né? Está transformando essas listas aqui em arrays. E o que é que ele está fazendo aqui, ó? Concatenando
Veja que é bem sequencial, né? Você não tem lógica de programação aqui, gente. É saber usar o Python. É só isso. É compreender como ele funciona. Depois vamos aprender a lógica para resolver problemas, né? Desenvolver funções, usando estruturas de controle, estruturas de repetição, sequenciais também, tá? É muita coisa de até esse ponto. Então, o que é N? N é o NumPy, né? Chamando a biblioteca NumPy, mandando concatenar L com M. Ele vai juntar esses dois aqui, essa lista com essa lista, né? Que na realidade é esse array com esse array. Stack é empilhar, pessoal. Se eu der um stack aqui com LM, ele vai empilhar, colocar um acima do outro. Tá? Ó, empilhando os arrays verticalmente. Aqui só para que vocês lembrem, tá? Aqui eu não tinha um array não, de 2 dimensões não. Aqui o L é um array, né, de só com uma dimensão, né? Ele só tem a dimensão aí das colunas, digamos a horizontal. E M é outra variável. O que ele está fazendo aqui, ele concatenou, continuou com uma dimensão aqui, e aqui ele empilhou. Aqui ele transformou em 2 dimensões. Pode ver que você tem um colchete a mais aqui, né? Indicando que você tem outra dimensão. Você também pode empilhar horizontalmente. Você utiliza essa outra função. Fica parecido, né? Com a ideia do concatenate. Beleza? Então, concatenate une os arrays ao longo do eixo que eu especifiquei. O stack significa empilhar, né, os arrays em blocos. Lembrando que você pode ter diversas dimensões, tá? Tem o H-stack e o V-stack, a depender se você quer empilhar na horizontal ou na vertical. Então, a gente viu lá, ó, alteração de forma, reshape e ravel. Combinação de arrays, concatenate, stack, H-stack, V-stack. Divisões de arrays com split em sub-arrays menores, né? Então, são algumas das ferramentas do NumPy que você pode ter aqui. Aqui a gente ia começar as operações estatísticas básicas, como por exemplo, fazer adição e subtração de arrays. Vocês já fizeram isso aqui, quando estudam no colégio? Multiplicação, divisão, né? Exponenciação. Aqui não é de valores escalares, mas sim de arrays. Tá? Soma. E também aqui tem estatística básica e aqui é de operações básicas, tá? Operações básicas, estatísticas básicas. Estatísticas básicas, por exemplo, eu posso calcular a soma de todos os valores desse array, a média. Olha como é difícil. Eu poderia criar um método que vai ler esse array e calcular a média, sim, né? Mas o NumPy já faz isso para mim. Mediana, desvio padrão, variância, média ponderada, tudo isso já tem, né, no array. Por exemplo, a média ponderada eu tenho que dizer, você quer calcular a média ponderada de quem? De A. Quem é A? É o array aqui que eu criei lá atrás, né? Beleza. Mas quais são os pesos? Aí você tem que definir aqui na hora de chamar o average os pesos. E pesos é essa galera aqui, ó. Pesos é um array também. Onde eu digo que a primeira média tem 0.1, a segunda 0.3 e a terceira 0.6. E eu calculo rápido. Com 3 linhas de código eu calculo a média ponderada, a média harmônica. Não quer a média harmônica? Dá uma pesquisadinha no Google. Tá? Que é a média geométrica. Isso aqui é uma média aritmética, né? Essa primeira aqui. É a média padrão que vocês conhecem, normalmente a gente utiliza. Variação dos dados. Isso aqui é um pouco mais para quem vai trabalhar com análise de dados. Dá uma lidazinha, se tiver dúvida, vocês me perguntam, tá? Aqui em Broadcasts também, para finalizar o assunto do curso. Tá? Então vai até aqui esse módulo de noções de programação em Python, beleza? As atividades até a atividade 7 é obrigatória. Beleza? Então o 8, como eu disse a vocês,
atividade 8, que vai vir aqui, 9 e 10, são opcionais, mas eu sugiro que vocês façam. Seriam atividades obrigatórias no módulo 2. Vai ter módulo 2? Só se tiver gente suficiente. Aí eu abro em março. É um curso que normalmente o pessoal já vai fazer porque já quer realmente fazer, né? Já fez o módulo 1 e de fato quer continuar aprendendo. Tranquilo? Se tiver aí gente para fazer com o módulo 1 completo, não só dessa turma como da turma anterior, a gente faz. Beleza, pessoal? Então, galera, é isso aí. Eu tô aqui para tirar dúvidas de vocês, né? Vou pedir que vocês possam até falar aí, porque teoricamente a gente não tem mais aula. Deixa eu olhar aqui o chat. Esse não adianta corrida olhar mais que tanto. Show de bola, valeu. Só tá vocês dois, né? Vamos ver quem vai. Quem vai continuar. Ah, se você trabalha com dados é fundamental mesmo. Só que aí você vai trabalhar com a biblioteca Pandas. Beleza? Web scraping também é muito fácil, né? Para você coletar dados aí da web e automação do processo. Ah, isso aí é uma área já mais avançada, né? Python dá para tudo isso que vocês estão falando. Aqui é um curso inicial mesmo, é o primeiro curso aí, é o boas-vindas, né, com Python. Vocês querem aí dizer mais alguma coisa? Exatamente. Né? Aí, mas eu recomendo aí que vocês estudem. Se eu não abrir o módulo 2, vocês estudem. Faça as atividades aí, porque você... Toda serve para análise de dados. Agora, hoje em dia, melhor para se trabalhar é Python. E no caso de análise de dados, né? Então vou concluir aqui. Obrigado também. Qualquer coisa a gente se fala aí pelo grupo. Tá bom? Então vou finalizar, gente. Obrigado aí por vocês, né? Espero que vocês façam as atividades para a gente concluir aí esse curso.
né? Obrigado e façam as atividades mesmo, façam até o 10 pelo menos, pessoal. Continue. Se tiver gente, a gente continua aí com outros assuntos que envolvem testes unitários, expressões regulares, programação orientada a objeto. E aí eu ainda entro em pandas, acho que na última aula. Aí você finaliza esse basicão de Python aí, né, para trabalhar com Python, para trabalhar com matemática e análise de dados. Boa noite, pessoal. Até mais.